Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar acerca do velho mundo que pereceu, o mundo pré-diluviano. Primeiro, a crença no dilúvio é universal. Em muitas religiões, desde os apaches, comanches, egípcios, e povos da Austrália, os aborígenes e muitos povos distantes um do outro acreditam e têm na sua cultura algo que aponta um dilúvio universal. Também temos as provas geológicas, que durante muito tempo os homens não acreditaram, até zombaram dessa possibilidade de um dia a terra toda ter sido coberta por água. Mas hoje eles não negam mais essa possibilidade devido à existência de inúmeros ossos, fósseis e provas geológicas que a terra teve uma inundação. Aí eles criam a teoria do cometa que bateu na terra, tal. Pois bem, as religiões principais da terra, como o judaísmo, da qual o cristianismo veio, e o egípcio, a religião egípcia antiga, da onde veio o judaísmo, da onde o judaísmo tem grande influência, já que viveu com Saqqara e outras religiões fortes que existiam no Antigo Egito, em torno de 500 anos, 400 anos. Isso é quase a idade do Brasil. Pois bem, tanto a religião egípcia quanto a religião judaica narram fatos da inundação total. E fato é que a inundação total, ou seja, dilúvio, não é mais uma teoria bíblica, mas hoje é um fato comprovado pela ciência e apontado por muitas culturas distantes uma das outras. A religião egípcia mostra bem claro que houve um dilúvio, e esse dilúvio foi universal. Quem foi esse povo pré-diluviano? Quem eram eles? De que forma viviam? Eu vou usar agora para vocês informações de livros históricos, crenças, pesquisas arqueológicas e também livros como o de Melquisedeque e outros livros. E também vou usar minha experiência pessoal em sonhos que tive voltando para o passado e também as pesquisas que eu faço na Bíblia. Todas elas têm uma base científica bem firmada, para que você entenda ou compreenda como é que viviam esse povo pré-diluviano. O povo pré-diluviano, existe uma contradição. Uns acham que o dilúvio, antes do dilúvio, houveram 1650 anos, ou seja, os teólogos mais tradicionais. Os teólogos mais modernos, eles acreditam que antes do dilúvio houveram 8.000 anos. 8.000 anos. Por que eles contradizem os que acham que foi 1650? Porque se foi 1650, alguns patriarcas ainda estariam vivos, como Matusalém, o próprio Adão viveu 930 anos. Sobre a idade de vida, realmente é um fato. Os pré-diluvianos viviam mais. Eles viviam em torno de 1000 anos. E isso com uma vitalidade muito grande. A Terra era diferente, ou seja, o planeta Terra era diferente. Para começar, a pressão barônica da Terra era muito diferente. Isso facilitava os homens viverem mais com mais saúde. Hoje nós imitamos essa pressão através da câmara de Bar. Ou seja, através da câmara de Bar, nós, atuais homens, curamos várias enfermidades. As pessoas, diabetes, colesterol, problemas renais, são curados através de uma câmara onde a pressão é mais elevada. Também percebemos que os homens de países baixos são mais altos e os homens de países altos são mais baixos. Ou seja, Machu Picchu, Nazca, os homens são pequenininhos, 1,50 m. Suécia, Suíça, Noruega, os homens são 2 metros, 2,10 m,
2,20 m, e vivem mais. O norueguês hoje ele vive muito, né? Os Países Baixos as pessoas vivem muito e vivem com a qualidade de vida muito elevada, ou seja, chegam 90 anos dirigindo seu carro, andando para lá e para cá, né? Ou seja, tem algo racial também, mas também tem algo do ambiente, do local. Pois bem, essa pressão era provocada pela aproximação da Lua. A Lua era mais próxima da Terra, ou seja, ela era o dobro mais próxima. Onde ela está hoje, ela estava na metade, tornando a noite quase dia, uma noite com a lua muito acesa, iria ficar, né, maravilhosa. E também aumentando a pressão do ar e também a questão das marés e mudando totalmente a forma de absorver o oxigênio dos organismos. Por isso, não encontramos somente dinossauros gigantes. Não, nós encontramos tartarugas gigantes, tatu tamanho de um carro, preguiça de 2,5 metros. Ou seja, não era somente dinossauros que eram grandes, homens e animais também eram grandes. A terra era mais viçosa, e isso mesmo depois do pecado. Que coisa, né? Outra coisa, teria sido construído na época dos pré-diluvianos todas as estruturas piramidais do mundo. As pirâmides, quando nós falamos de pirâmides, logo vamos para as pirâmides do Egito. Mas as pirâmides do Egito e a crença egípcia antiga acredita que um faraó muito antigo, chamado Enoque, foi quem construiu essas pirâmides. Então Enoque, pré-diluviano, antes de subir ao céu levado pelos anjos, ele construiu aquelas pirâmides de Gizé, né, que não eram túmulos, não tem nenhuma múmia dentro da pirâmide. A pirâmide não é um mausoléu, nada disso. A pirâmide era algo que transmitia eletricidade para o mundo todo, sem fio. Eletricidade essa descoberta e feita por Nikola Tesla em 1945. Então ele descobriu que é possível transmitir eletricidade sem fio para o mundo todo. Aí ele morreu, né? É claro, tem muitos interesses em jogo. Ou mataram, ou morreram ele, né? Então, o mundo pré-diluviano era um mundo diferente, onde os homens viviam mais, com mais vitalidades, onde existiam animais enormes. Possivelmente não havia intriga entre homens e animais, porque essa intriga, vamos dizer assim, foi provocada por Deus depois do dilúvio. Então antes do dilúvio o homem chegaria para um leão, conversaria com o leão, ou chegaria para um animal, conversaria com ele, e ele obedeceria, né? Depois do dilúvio houveram muitas mudanças, uma delas é o idioma, né? Mudou o idioma, os animais ficaram com raiva dos homens, arisco, com medo, né? E antes não havia isso. A outra grande questão é o contato do homem pré-diluviano com anjos, ou, como queira alguém dizer, extraterrestres. Porque os anjos são extraterrestres. Eles não são daqui, eles vêm de fora. Então é um extraterrestre. Então havia contatos constantes com anjos, chamados guardiões, tanto pela Bíblia, como pelo livro de Enoque, como pelo livro de Melquisedeque. Livros esses tidos como livros pré-diluvianos, como o livro de Jó é um livro pré-diluviano. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, a sua escrita é antiguíssima, e tudo indica que Jó não era um homem contemporâneo de Abraão. Jó era um homem pré-diluviano, e que viveu antes do dilúvio, e teve toda essa fama, porque nós não encontramos nenhuma prova de Jó, da existência de Jó. E um homem tão rico, tão poderoso como Jó, com certeza ele iria deixar rastros, e não encontramos. Pela leitura, pelo estilo do livro, pela forma de oferecer sacrifício que ele oferecia para os filhos, podemos deduzir que o livro de Jó é um livro mais antigo da Bíblia e um livro pré-diluviano, como o livro de Enoque e o livro de Melquisedeque. Pois bem, antes do dilúvio haveria contatos com os anjos com mais facilidade, ou seja, os homens tinham contato com os anjos, passeavam, andavam,
Hoje nós não temos esse privilégio, mas antes tínhamos sim. E havia uma interferência angelical muito grande em nosso planeta, que hoje ela está muito tímida, né? Muito tímida. Então todas essas construções piramidais, Machu Picchu e outras, são construções pré-diluvianas. Algumas delas foram feitas logo após o dilúvio, quando a família de Noé se espalhou pela terra e começou a repovoar. Preste bem atenção, com 500 anos de idade, né, o Brasil, quantas almas produziu? Né? Imagina 8.000 anos. Então houve um território vastíssimo e uma população muito diferente da nossa hoje. Homens com super memória, homens com super força, homens de 4 metros de altura. Aqui na Paraíba foram encontradas ossadas de homens de 3,5, 4 metros de altura. Aqui nas montanhas da Paraíba foi encontrado peixe do alto mar fossilizado. Quem é que levou esse peixe? Como é que ele fossilizou em cima de uma montanha a 500 metros de altura do mar e a mais ou menos 600 quilômetros do mar? Como? Então, o dilúvio é a explicação. Não existe somente as pirâmides de Gizé, só aquelas 3 pirâmides, umas pequenininhas que fizeram de lado, querendo imitar. Não. Existiram sim milhares, existem sim milhares de pirâmides na China, no Brasil. Aqui nós temos os geoglifos na Amazônia, que são valas que são eletromagnéticas, produzem um som quando chove, e essas valas parecem fusíveis, né? Parecem aquele negócio aquelas placas de computadores escritas no chão, formas geométricas, no meio das árvores gigantescas. Isso foi feito antes das árvores nascerem, ou seja, no período pré-diluviano. No período pré-diluviano havia um planeta totalmente do nosso. Vou lançar o próximo vídeo falando sobre esse assunto, será o continente adâmico. Eu vou mostrar aonde era que Adão vivia, aonde era o paraíso. Interessante, né? E são teorias. É bom você escutar para saber o que está acontecendo, né? Então, quando o planeta Terra, antes do dilúvio, era totalmente diferente. Nós temos hoje 5 continentes. Não era 5 continentes, né? Existia o Pangeia, né? Um continente só, um continente gigantescos. E com o dilúvio e o distanciamento da Lua, houve todo um movimento geológico, e onde era água se tornou montanha, e onde era montanha se tornou água. Nós encontramos conchas do mar no deserto do Saara, mostrando que o deserto do Saara foi mar um dia. Algo mudou bruscamente toda a geografia e também o organismo das pessoas. E quando nós procuramos os macaquinhos de Darwin, Charles Darwin, Carlos Darwin, nós encontramos ciências extremamente complexas e edificações, construções extremamente fortes em termos de ciência. Procuramos na Idade da Pedra o homem da pedra, o homem de Neterdal, e encontramos um povo que construía pirâmides, que produzia energia, né, que tinha ciências que nós não conhecemos e estamos doidinhos para conhecer. Então, nesses 8.000 anos, que eu acredito que foi assim, houveram muitas pessoas e muitas coisas. Muitas mesmo. Era um mundo totalmente diferente. Imagina você com um gato de 3 metros de altura. Imagina você com um tatu com 3 metros de altura. Imagina você se encontrar com um cara de 4 metros de altura. Era uma época totalmente diferente da nossa. Esse povo pré-diluviano viveu sem a lei mosaica, sem essa lei que nós conhecemos, em uma religião muito diferente. Seria a religião da consciência. E os anjos visitavam, porque a Bíblia fala que os anjos visitavam Adão e Eva. E
Adão e Eva trocavam presentes com esses anjos. Isso aí é o livro de Melquisedeque. Deus não iria criar umas criaturas e colocar ela como um patinho feio, ou seja, separado de tudo e de todos. Todo mundo lá no céu, festejando, se encontrando, Lúcifer entrando entre os filhos de Deus, tal reunião no céu. E Adão e Eva, coitado, vivendo na terra, uma vida medíocre e abandonada por tudo e por todos. De maneira nenhuma. Era algo totalmente diferente da nossa imaginação. Era um mundo extremamente viçoso, maravilhoso. Um mundo onde existia, alguns tinham muito poder, poder mental, poder psicológico, poder do psique. E esse mundo, de repente, se tornou muito violento, sem respeitar a individualidade de cada pessoa. Esse mundo acabou desagradando a Deus, chegando a tal ponto de Deus se arrepender do homem que fez. Porque algo muito grave começou a acontecer, né? Aqueles homens do crânio alongado, né, já foi comprovado que aquele crânio alongado não é que o cara é extraterrestre, é que ele vivia 1000 anos e com 1000 anos a tendência do crânio é aumentar. Também poderia-se ter fusão entre animal e homem, porque a carne era viçosa e poderosa. Então teria condições de um homem transar com uma vaca e nascer um homem boi, ou transar com um cachorro e nascer um homem cachorro, porque a carne era mais viçosa. Existia um outro ambiente, uma outra pressão, onde o oxigênio era mais, né? Até a parte de chover não chovia, subia um vapor da terra e esse vapor da terra regava toda a terra. Eu acho que você já foi em algum campo. Nesse campo você já viu aquele vapor de manhã cedo, né, se levantando, e você olhando, que coisa linda aquele vapor naquela relva. Mais ou menos era dessa forma. E as fontes da terra eram viçosas, a terra não era seca, a camada de ozônio era muito mais forte do que nós temos hoje. Hoje a gente planta uma manga, a mangazinha bem pequenininha, o caju bem pequenininho. Lá era, na época de Israel, existia um cacho de uva que era para 2 homens carregar. Aonde é que nós encontramos esse cacho de uva hoje? Não tem mais, acabou. Porque a terra está ficando fraca, e a Bíblia diz que a terra ela vai se envelhecendo e vai ficando fraca. Como uma roupa velha, ela vai ficando velha, a terra está ficando velha. Aonde você está pisando, o planeta Terra está ficando velho. E aí começa a falhar, o magnetismo da terra está diminuindo, né? Ou seja, onde era inverno constante, hoje não é mais inverno. Eu alcancei lugares aqui no Nordeste que eram lagoas, a gente tomava banho nessas lagoas, pescava peixe quando a gente era pequeno. Hoje só tem poeira, hoje virou deserto, Pois bem, o mundo pré-diluviano era assim, era um mundo patriarcal, onde o patriarca mandava. Encontramos algumas pistas, Adão, Eva, Caim e Abel, mostrando dinastias. Quando Caim matou Abel, Caim casou com a filha do rei Nod, já existia rei. E quem era Caim? Caim não era rei? Não. Caim era de uma família nobre, a família de Adão e Eva. Então Caim casou com uma menina nobre, a filha do rei Nod. Que rei Nod é esse? E a Bíblia não fala de rei Nod. Mas quando Caim matou Abel, Caim podia ter 500 anos. E em 500 anos se faz menino com força. E o menino faz outros meninos e outros meninos. E como eu lhe falei, o Brasil tem 500 anos de história. Veja quantos brasileiros nasceram e morreram, estão nascendo, estão crescendo e vão reproduzir. Então, quando Caim matou Abel, já que se viviam muito, Caim não era um gurizinho de 10 anos não. Caim era um homem feito, já existia rei, já existia mulheres e mais mulheres, homens e mais homens, povos e mais povos. Então Caim matou Abel, e quando Deus solicitou a responsabilidade dele, ele disse assim: todo mundo que me encontrar vai querer me matar. Então Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém matasse ele enganado. A Bíblia é bem clara. Então, havia muita gente a tal ponto do cara não conhecer o patriarca Caim. E esse cara
Ao contrário do que muitos pensam, que era um jumento, um burro quadrado, não. Ele fundou cidades, teve filhos, Pelégue, teve outros filhos, e esses filhos foram inteligentes, fizeram harpa, fizeram violão, fizeram instrumentos de corda, e Caim fundou uma cidade para os filhos. Uma cidade que eu falo não é umas barraquinhas com pé de coco em cima da casinha com palha, não. Quando nós olhamos para o passado, encontramos civilizações tremendas, cheias de ciência, cheias de magia, cheias de coisas que os cientistas, principalmente daquela ciência arqueologia proibida, ficam admirados. Foi encontrado cidades no fundo do mar, onde o batente era de 1,5 metro. Então os caras que moravam nessa cidade, puxa, devia ser uns cabos de 4 metros. Quem é que fez essa cidade? Como é que ela foi parar debaixo do mar? É porque ela não era debaixo do mar, ela era em cima e afundou. E tem muitas outras cidades, inclusive que visitei em sonhos, que ainda não foi descoberta, e elas estão no Oceano Atlântico. E estas cidades guardam segredos e mistérios muito grandes. Adão e Eva existiram de fato, os patriarcas Caim e Abel existiram também, Sete também existiu, e deram origem a linhagens de homens com dons e capacidades diferentes. Essas linhagens se fundiram quando Deus decidiu acabar com tudo, e em Noé começou uma nova geração. Então nós somos uma nova geração muito diferente da geração que passou, porque puxamos a um homem branco chamado Noé, que significa descanso. Segundo as escrituras, Noé nasceu branco, e o pai de Noé pensou que ele era o filho de anjos e não era filho dele. E Enoque falou para o pai de Noé que Noé iria dar origem a uma nova geração. E essa nova geração, ela iria viver menos, iria ser mais fraca, mas não seria menos ruim do que a velha geração que irá passar. O próprio Enoque avisa isso aí para o pai de Noé. Quando Deus decidiu fazer o dilúvio, existiam milhares e milhares e milhares de pessoas nesse planeta. Existia um sistema totalmente diferente. Ou seja, era comum o cara ver um homem voando num daquele dinossauro voador, né? Ou o cara montado num estegossauro, pescossauro, né? Seria a coisa mais comum no mundo. Ou alguém voando, ou um mágico, ou um homem com poderes, ou uma nave de anjos pousando, falando com patriarcas, trocando presente, almoçando com ele. Pastor, não diga isso. Como é que o anjo vai descer para almoçar com o cara? O anjo não comeu com Abraão, rapaz. E por que não pode comer com Noé ou com o pré-diluviano? Que o sistema era outro. Então temos que ver as novas possibilidades desse mundo que pereceu para compreendermos a nossa história. Anjos brigam, anjos matam, anjos são agarrados. Então anjos não estão tão distantes de nós assim. Apenas temos um corpo inferior ao deles, ou não sabemos utilizar as energias que tem dentro de nós. Mas os anjos apanham, anjos brigam, anjos caem, anjos pecam, anjos comem, anjos matam. Então anjos são homens do céu. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O que Deus fez para haver o dilúvio? Deus, para haver o dilúvio, fez o distanciamento da Lua. E são teorias, né? Mas são teorias comprovadas. A Lua já foi mais próxima da Terra. E aí a Lua, que ela não tem um sistema de rotação, ela tem sempre a mesma face para o lado do planeta Terra. E os caras ficam dizendo, o que é que tem do outro lado da Lua? Será que foi mesmo a Lua ou é mentira dos Estados Unidos? E o que é que tem do outro lado? A Lua é o quê? De chumbo, tal. Essa Lua, ela se afastou da Terra, ou seja, a distância dobrou, e quando isso aconteceu, automaticamente a geologia do planeta mudou muito. Vulcões explodiram, a água que estava no subterrâneo vieram para cima, e com isso houve o dilúvio. O dilúvio, segundo a Bíblia, não foi somente chuva não.
choveu 40 dias e 40 noites para levantar a Arca de Noé, né, que está na Rússia. E esta arca se levantou com 40 dias e 40 noites de chuva, mas choveram mais de 100 dias. Foram mais de 100 dias chovendo. Também a Bíblia mostra que a fonte do grande abismo estourou. Que grande abismo é esse? Seria o quê? Um grande geyser, um grande buraco que começou a jorrar água? Sim, seria justamente isso. A fonte do grande abismo jorrou. Ou seja, no mundo inteiro, fontes começaram a jorrar água subterrânea para cima. Isso movido pela mudança de pressão da Terra, pelo fato da Lua ter se afastado. Eu sou fascinado nisso. Venho há anos estudando ciência, desde que eu tive sonhos. E esses sonhos me mostraram cidades pré-diluvianas incríveis, povos incríveis. Ou seja, eu voltei para o passado. Aí nisso eu passei a estudar muito mesmo, tudo sobre pré-diluvianos. Hoje a ciência mostra que houve pré-diluvianos, ou seja, houve um dilúvio. Atlântida realmente existiu. Atlântida, que eram de homens sábios, ela afundou. Ela afundou e hoje ela é oceano. E aonde era oceano, subiu a placa e se tornou terra. Ou em alguns lugares, né? Outras não mudaram não. Em alguns lugares, algumas montanhas não são frutos de erosão. Ou seja, choveu e ficou... Não. Algumas montanhas são literalmente elevações do magma. Ou seja, alguma coisa empurrou essa montanha de baixo para cima. E a pressão da Terra foi que fez isso. Ou a Terra mudou um pouco a sua órbita, ou a Lua teria total poder, como ela tem hoje, de levantar as marés, de fazer maré alta, maré baixa. Ela teria, com esse afastamento que é milhares de quilômetros, né? Ou seja, na época do dilúvio, antes do dilúvio, o cara olhava a Lua praticamente estava para tocar na visão do cara, que a Lua era bem pertinho, ela era o dobro do que é hoje. Uma Lua cheia, quando você vê hoje, ela é bem grande, né? Então ela seria o dobro daquilo, bem pertinho da Terra. E aí, ela teria provocado essa inundação, esse cataclisma todo. E do DNA de Noé e dos seus filhos vieram a nossa geração, bem mais fraca, bem mais burra, porque até nós que nos julgamos sábios, alguns de nós são muito orgulhosos porque sabem uma besteirinha. E a ciência que Deus deixou nessa terra é muito maior do que nós imaginamos. E todos os dias que vivemos nesse planeta Terra, descobrimos ciências e possibilidades maiores e maiores e maiores. O átomo é indivisível. Até o nome átomo significa indivisível. Aí veio Hitler, aconselhado por um espírito, e disse, não é indivisível não, eu quebro. E quebrou o átomo. E Hitler criou a fusão atômica. Quem inventou a bomba atômica foi Hitler, através de um espírito. Pois bem, Deus é ciência. E hoje nós vemos um mundo onde os contatos espirituais com anjos são bem menores, muito, muito mesmo. E onde o tipo de vida hoje é mísero. Um cara no Brasil com 80 anos já está caindo pelas tabelas, né? Já está esquecendo, daqui a pouco ele está mijando na parede, né? Pintando a parede com urina. Então é uma coisa mísera, pequena, perante os homens que viveram na época de 1000 anos. Então o cara com 1000 anos, meu amigo, Abraão fez filho com 120 anos. Abraão fez filho com Agar, fez filho com Sara, e ainda surgiu uma mulher chamada Quentura, que era Quentura mesmo, e deu para Abraão mais um bocado de filho. Não sei se foi 3, foi 5, não me lembro bem. Mas e ele dispensou esses filhos para o Oriente, né? Pois bem, gente, o mundo pré-diluviano era extremamente complexo. Machu Picchu, ciência de Nazca, tudo isso era ciência pré-diluviana. Algumas múmias que estão no Cairo, que estão lá
naquelas pirâmides, muitas delas são filhos de Adão. Quem sabe Sete não está por ali, né? Tem inscrições dentro das pirâmides que mostram os 8 filhos de Noé, as 8 almas que escaparam. Tem outras que mostram as dinastias de Adão. Aquilo não foi construído por nós. O que aconteceu? Houve o dilúvio de 1 ano. O dilúvio durou 1 ano. Depois a água baixou e os filhos de Noé saíram pelo mundo, fazendo filho e crescendo, e ocupando as cidades que não teriam sido destruídas pela água. Uma delas é o Antigo Egito. O Antigo Egito já passou por várias dinastias, várias, Hitita, né? Até os hebreus já chegaram por lá e dominaram com José. Mas houve várias dinastias no Antigo Egito. E vários povos implantaram e imitaram aquela religião deles. E um povo morando ali na pirâmide, os outros iam olhar para ele com um olhar de medo. E isso era o que eles queriam. Aqueles caras que viviam matando, torando cabeça lá no Peru, né? Aqueles camaradas ali não foram que construíram aquilo ali não. Pode ter certeza. Segundo eles mesmos, quem construiu aquilo ali tudo foi os deuses. E os deuses um dia iriam voltar, porque eles já pegaram aquilo ali tudo pronto e se admiravam com a ciência. Aí eles se personificaram para causar medo nos demais povos. Encontraram uma inscrição lá, o cara arrancando o coração do outro, poderia até ser uma punição, uma pena de morte. Aí eles pensaram, não, a gente tem que fazer isso porque os deuses querem que a gente faça. E começaram a fazer, os idiotas, né, começaram a fazer, mas não foram eles que fizeram aquilo ali, não pode ter a certeza. Então, quando surgiu o novo mundo fraco. O novo mundo onde o homem não vive mais de 120 anos. O novo mundo onde o homem não tem aquela mesma capacidade mental. O novo mundo onde, quando Deus viu que eles eram selvagens como o antigo mundo, confundiu as línguas na Torre de Babel. Ou seja, Deus viu que se eles se juntassem novamente, eles iriam evoluir muito rápido, e com a mente cangaceira e violenta que eles tinham, se ele evoluísse rápido, a gente já teria sido destruído, ou seja, o mundo já teria sido destruído. Com toda a evolução que nós julgamos ter, nós podemos destruir o mundo hoje muitas vezes. E podemos destruir a qualquer momento. Basta um jogar uma bomba no outro, jogar outra bomba, pronto, acabou. Temos bomba, temos projeto ARPA que domina o tempo, a mente humana, produz terremoto, maremoto, controla o tempo, controla o mar. Existe o projeto ARPA que controla a mente humana. Você está ouvindo o que eu estou falando? Consegue controlar a mente humana através de ondas eletromagnéticas. Consegue derrubar um avião. Ou seja, o projeto ARPA é tremendo. Então o homem hoje tem muito poder. Se ele tivesse adquirido esse poder antes, a gente já teria sido destruído. Deus queira que esse planeta dure mais um pouquinho. Mas quem vai provocar o apocalipse, pode ter a certeza, é o próprio homem. Aquelas catástrofes que nós encontramos na Bíblia serão provocadas pelo próprio homem. Pois bem, espero que esse meu comentário sobre a vida pré-diluviana seja útil para você. E que nada assuste ou mude a sua fé. A nossa fé é em Deus. Se um dia um anjo pousar lá nos Estados Unidos, um extraterrestre, primeiro a gente tem que saber quem é ele, se ele é do lado de Deus ou não. Tem que saber a origem desse anjo, o planeta dele, está caído ou não. E vamos conversar com ele, porque com certeza o Deus que me fez ele também. Só que ele vive em outra dimensão. Agora, os antigos pré-diluvianos conheciam portais, centenas e centenas de portas sem fundo foram encontradas. Que portas eram essas? Eram portais que eram ativados, né? Temos estátuas eletromagnéticas, ilhas magnéticas, sinais eletromagnéticos, geoglifos eletromagnéticos na Amazônia. Temos muita coisa para pesquisarmos e descobrirmos ainda.
O povo pré-diluviano sabia que existia portal, sabia que existia energia transmitida sem fio, sabia que existia ondas eletromagnéticas vindo de dentro de nós mesmos e que nós devemos controlar essas ondas, e controlando a gente adquire poderes. Tudo isso esse povo pré-diluviano sabia, mas não deixaram de ser violentos, não deixaram de ser homens, viu que foi necessário para manter a ordem e nos dar uma chance de viver, porque se Deus tivesse destruído o mundo e acabado ali, você que está me assistindo, eu, não teríamos chance de estarmos aqui. Mas como temos um direito dado por Deus de existirmos, aqueles homens tiveram que ser destruídos. E todos que tentaram impedir que a humanidade avançasse, são destruídos também, porque quem vem aí já vem com direitos de viver. Também quando encerrar o direito da raça humana, então Deus abandonará a ela a sua própria sorte. E aí então os homens se autodestruirão. O dilúvio foi feito pela lua. A lua foi afastada da terra, e com isso as águas que estavam no subterrâneo, que faziam aquela fumacinha, que regava todo o jardim do Éden, que regava toda a terra, elas vieram para cima. A terra não era lavada, hoje a terra é lavada e seca. Você pode ver essas árvores, elas têm um trabalho danado para pegar água lá embaixo, para sobreviver. Mas na época pré-diluviana, isso era viçosa, uma árvore de 30 metros. Encontramos árvores que ela rompe várias camadas da terra e ainda está intacta, com 30, 50 metros de altura, mostrando que essas eras geológicas, isso aconteceu quando a água subiu, misturou tudo, e quando a água foi abaixando, foi se formando camadas, como a gente pode fazer isso dentro de um balde. A gente enche um balde com várias terras, mistura, e quando a terra for pousando, dependendo do peso dela, ela vai se acomodando diferentemente. Pois bem, e a Bíblia diz que o Deus que não poupou o antigo mundo também não poupará o novo, se esse mesmo fizer a mesma coisa. A história do homem não é tão rápida como nós imaginamos. Antes de você já existiu milhares de homens. E depois de você poderá existir uma certa quantia, já que estamos próximo ao fim. Importante é que você saiba que existe um Deus no céu e que estamos nesse sistema aqui por algum objetivo, para escolher o bem e o mal, e que Deus irá fazer um novo sistema, porque Jesus Cristo não quis fazer um remendo novo e um pano velho. Ele vai fazer tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. No próximo vídeo, falando sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês aonde é que fica o paraíso que Deus não tirou da terra. Ele ainda está por aqui. E o que foi que aconteceu com o continente adâmico? Aonde foi, onde era o local onde Adão e Eva e seus filhos viviam. Paz e luz. Amém.